Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das maiores colisões de ideias do mundo antigo. É uma história que se passa numa cidade que era, ela mesma, uma baita contradição. Para a gente entender essa história, a gente precisa ir até Corinto. E olha, Corinto não era uma cidade qualquer. Era o epicentro de tudo: comércio, cultura, poder, tudo isso ali no Mediterrâneo do primeiro século. Basicamente, tudo e todos passavam por lá. E nessa cidade, as regras do jogo eram bem claras, sabe? O sucesso era medido pela sua influência, pela sua habilidade de impressionar os outros em público e, claro, pela sua posição na escada social. A sabedoria humana, a esperteza, é que mandava. E é exatamente aqui que a nossa análise esquenta. Porque foi nesse ambiente de pura ambição que uma mensagem, nossa, totalmente oposta, chegou. Uma mensagem que soava fraca, meio sem lógica, e para os padrões de Corinto parecia uma completa tolice. A questão é como algo assim poderia sequer criar raízes ali. Bom, vamos fundo nisso. Ok, primeiro de tudo, a gente precisa sacar a identidade única dessa cidade. Corinto não era só mais uma cidadezinha grega dominada por Roma. Não, não. Em muitos sentidos, ela se esforçava para ser uma versão idealizada, um espelho de Roma. A história de Corinto é uma de morte e renascimento. A cidade grega original foi varrida do mapa. 100 anos depois, Júlio César a reconstrói do zero. Mas não como uma cidade grega, e sim como um posto avançado, uma projeção de Roma. E o termo técnico para isso era colônia. Pensa nisso como um clone de Roma em miniatura. As leis, a administração, a elite, tudo era projetado para ser um espelho da capital. E isso criava, claro, um orgulho e uma lealdade gigantescos ao império. E tinha três coisas que formavam o DNA da cidade. Primeiro, era a capital política, ou seja, o centro das disputas por poder e status. Segundo, era um caldeirão de culturas, todo mundo competindo o tempo todo. E terceiro, e isso é crucial, era um gargalo geográfico. Todo o comércio tinha que passar por ali. E olha que detalhe interessante que ilustra a mentalidade deles. Para não ter que dar a volta na Grécia, que era super perigoso, eles construíram o Diolkos, uma espécie de estrada para arrastar navios inteiros por terra. Uma maravilha da engenharia, né? E um símbolo do pragmatismo e do triunfo da sabedoria humana sobre a natureza. Guarda essa ideia. Agora, vamos tentar entender o sistema operacional cultural de Corinto. As regras não escritas que governavam a mente e a alma de quem vivia lá. A palavra-chave aqui é paideia. E não é só sobre ir para a escola. É o sistema cultural inteiro que molda uma pessoa para ser um cidadão de sucesso dentro daquela sociedade. É, no fundo, a visão deles de como o mundo deveria funcionar. E essa paideia se apoiava em dois pilares. Primeiro, a cultura dos sofistas. O que importava não era tanto a verdade, mas o quão bem você argumentava. A aparência de sabedoria era tudo. Segundo, o sistema de patronato. A vida girava em torno de quem você conhecia, de a quem você era conectado. Um jogo social de lealdade em troca de favores. E é nesse mundo de aparências e conexões de poder que surge uma figura totalmente fora da curva, o apóstolo Paulo. E ele chega trazendo uma mensagem que era a antítese de tudo o que Corinto valorizava. O interessante aqui é que o próprio Paulo descreve a sua chegada. Ele não chegou como um sofista cheio de confiança ou um patrono poderoso. Não, ele chegou em fraqueza, com medo. Pelos padrões da paideia coríntia, ele já começou sendo um completo fracassado. E aqui a gente vê o conflito de forma bem clara. De um lado, o Manual de Corinto. Honra, estilo, poder. Do outro, o manual que Paulo trouxe. Humildade, simplicidade e o que parecia ser fraqueza e loucura na sua mensagem principal. Eram dois sistemas operacionais completamente incompatíveis. E o ponto central é este. O coração da mensagem de Paulo era um Messias que foi crucificado. No mundo romano, a crucificação não era só uma execução. Era a forma mais humilhante de morrer, reservada para os piores criminosos. Então, apresentar isso como o poder de Deus era ofensivo, era simplesmente ilógico para eles. Certo. Então, o que acontece quando pessoas criadas nesse sistema de Corinto tentam seguir essa nova mensagem? Bom, a colisão era inevitável. E ela apareceu na forma de problemas bem graves dentro da nova comunidade cristã. Lembra do sistema de patronato que moldava a sociedade deles? Era um processo bem definido. Você se alinha a uma figura poderosa para subir na vida. Sua identidade, seu status vinha dessa conexão com seu patrono.
E aí, olha só o que acontece. O pessoal da igreja começa a aplicar essa mesmíssima lógica aos seus líderes espirituais. Ah, eu sou do time do Paulo. Não, eu sou do time do Apolo. Eles estavam importando aquele jogo de status romano diretamente para dentro da igreja, tratando os líderes como se fossem patronos concorrentes para ganhar prestígio. E além disso, a pressão cultural de fora era imensa. Corinto era tão famosa pela imoralidade que o verbo corintianizar virou sinônimo de devassidão. Essa era a atmosfera que a igreja respirava. E claro, esses valores também estavam se infiltrando lá dentro. Para Paulo, a situação era preto no branco. Não tinha meio termo, não tinha como criar um sistema híbrido, só existia uma visão de mundo, um sistema operacional que eles poderiam seguir. E era isso. E a solução que Paulo propõe não era só corrigir alguns comportamentos. Era, na verdade, uma substituição completa de todo o sistema de valores deles. Era uma nova paideia. Usando uma metáfora de hoje, é como se a carta de Paulo aos Coríntios não fosse só uma atualização. Era um comando para formatar o HD. Ele estava exigindo que eles desinstalassem completamente o software cultural com o qual eles foram criados. E aqui está o resumo da ópera. A paideia do mundo, o sistema de Corinto, é sobre sabedoria humana, status e poder. A paideia da cruz, por outro lado, é sobre a aparente loucura de Deus, serviço humilde e amor sacrificial. Para Paulo, tentar misturar os dois era a raiz de todos os problemas. Uma síntese era e é impossível. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para hoje, né? Aquele conflito aconteceu lá em Corinto, num mundo de poder e aparências. Mas, e a nossa cultura? O que ela ensina a gente a valorizar? E como será que esses valores, às vezes sem que a gente nem perceba, acabam batendo de frente com essa mesma mensagem de serviço e sacrifício? É algo para a gente pensar.